Boa noite. Estamos aqui no nosso curso semanal de curso continuado de cirurgia, com um convidado mais do que especial. O nosso convidado é o Dr. Marçal Vasconcelos Júnior. Dr. Marçal, além de ser um grande amigo, uma pessoa que admiro muito, ele é o mestre do capítulo de Goiás do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Ele é uma das maiores lideranças na cirurgia lá do estado de Goiás. Ele não é de Goiás, mas ele praticamente agora já é cidadão goianiense. Vou falar pro Caiado te dar esse título, né, Marçal? Precisa dar esse título para você, porque o que você faz pela cirurgia de Goiás, o que você faz pelas pessoas que estão ao redor é incrível mesmo. E eu só tenho a agradecer o seu tempo, ainda mais num dia especial como hoje, né? Aniversário de casamento do Marçal hoje. Ô, Gabi, desculpa, viu? Eu não queria atrapalhar vocês, mas fico muito feliz aí que você possa contribuir com o nosso time, uma das coisas que você faz, que é nutrição, né? Nutrição em cirurgia. Então, fico muito feliz com você estar conosco e fique à vontade, a sala é sua, viu? Técio, obrigado aí pelo convite, pelas palavras, né? Eu falo que elogio de amigo a gente leva em conta, mas o povo tá ouvindo, dá um desconto, viu, pessoal? Dá um descontozinho aí. Elogio de amigo, vocês podem dar um pouquinho de desconto aí. Técio, como sempre, muito gentil, muito cavalheiro, né? Um grande amigo que eu fiz aí, tem mais de 20 anos, né? E eu quero agradecer o convite aí. Esse é um assunto que eu gosto muito, Tessa, sabe? É um negócio que eu vim desenvolvendo já há alguns anos, né? Estudando, me dedicando. Eu falo que estava falando hoje mais cedo com o Ronaldo, que eu acho que o pessoal deve conhecer aí, né? Que eu disse que tem uma aula que eu acho mais bacana que essa, que é uma aula que eu falo sobre o tanto que vale a pena investir em nutrição, né? E eu chego e digo assim mesmo, olha aqui, ó. Você tem um custo desse aqui de reinternação hospitalar de paciente desnutrido. Vamos pegar só metade desse custo aqui, né? Olha quantos hospitais a gente consegue fazer com isso aqui, quantos leitos a gente consegue abrir com isso aqui, quantas casas populares a gente consegue fazer isso aqui. Então, assim, a gente vê que é um dinheiro jogado fora muito grande, cara, sabe? É o que eu falo, a desnutrição é uma doença cega, né? É uma doença cega que custa muito caro para o Estado. Você vai ver que de vez em quando eu vou estar aqui falando de dinheiro, viu, pessoal? De vez em quando eu vou estar aqui falando sobre custos, sobre dinheiro, sobre tempo de internação, tudo isso, né? E então eu acho que a gente achar que esse problema não é nosso, é um problema só do Estado, não, isso é um problema nosso também, né? Que nós somos nós. O Estado não produz nenhuma riqueza, né? Quem produz riqueza somos nós, né? E aí é revertido isso daí à custa de impostos. E na hora que você vê esse dinheiro indo pelo ralo, né? Por causa de uma coisa que a gente consegue, se não evitar, pelo menos diminuir muito, né? Quando a gente transforma isso daí, olha, evitando gastar isso daqui, economizando aqui, a gente consegue botar esse dinheiro bem aqui. Aí você vê o tamanho do dinheiro que a gente desperdiça aqui no país com essa parte dessa desnutrição, que é coisa que a gente tenta combater aí, né? Então, bora ver se a gente consegue passar um pouquinho disso daí para os residentes aí, para os staffs, né? E para abrir um pouquinho mais o olho, né? Eu falo que operar é uma coisa que a gente vê, né? A desnutrição é difícil de você combater, né? Porque às vezes o negócio é celular, é molecular, né? A gente bate em custo também, né? Porque suplementação via oral não é barato, mas quanto é que vale um antibiótico? Quanto vale uma diária de UTI? Quanto é que vale um paciente eviscerado, uma peritoneostomia? Quanto esse paciente custa para o hospital? Será que não valia a pena você investir um pouco aqui para economizar do outro lado de cá? Né? Então, isso daí é uma coisa que eu gosto muito de falar, sabe? É uma coisa que a gente tem que olhar muito, né, cara? A gente aprende muito com os americanos, né? Que americano adora fazer conta de tudo, né? Então, na hora, a gente precisa também aprender a fazer essas contas aqui. E a hora que você liberar, a gente começa, Tércio. Pode começar. Tá liberado? Beleza.
Beleza. Isso daqui, peraí. Peraí. Bem, pessoal, não, Olivia, dá uma, peraí, que eu estou chamando minha filha aqui, que ela é a minha assessora. Tá aparecendo só minha, acho Que foi? que está aparecendo eu aqui. Não, tipo assim, não tá aparecendo na tela, tá aparecendo só pra ele. Isso, Tá. É a Laura que está Ok. aí? Não, aqui é a Olivia. A Olivia é a minha tecnologia aqui, Olivia? entendeu? Ah, tá. Me fala uma coisa, Tércio, tá tudo bem? Tá Tá vendo aí ótimo, a tela? ótimo, tranquilo. Tá bom. Pessoal, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, tá? Para a gente participar dessa aula, tá? Eu falo que a aula, o tema é esse, importância da nutrição em cirurgia, né? E a nutrição como um pilar da recuperação cirúrgica, né? A gente vai ver durante a aula aí o tamanho da importância que tem financeira e para a recuperação desses pacientes, né? E o tanto que isso daí impacta, na verdade, né? Eu acho que não sei como é que é o serviço de residência de vocês aí, Tércio, o pessoal, né? Se vocês têm essa parte da equipe multidisciplinar de terapia nutricional lá, Sim. participante, sim, participa realmente do dia a dia de vocês. Eu não sei como é que é, né? Mas assim, eu acho que se ainda não tiver, eu acho que vale a pena montar, que é um negócio bem bacana, né? E às vezes até um ambulatório mesmo de nutrição clínica preparando os pacientes. Não sei como é o carro da chefe de vocês, se é mais urgência, se é mais cirurgia letiva, mas eu acho que é uma coisa bem bacana para vocês, se não tiverem, montar, tá? Vamos lá. Pessoal, é... ok. O que acontece, né? Por que a gente fala de nutrição e cirurgia, né? Esses quatro temas aí, esses quatro itens, né? A cicatrizante tem que se preocupar com a cicatrização, com a imunidade do paciente, a função intestinal e a redução do tempo de internação. Pessoal, não adianta. A cicatrização, a nutrição, ela é o tijolo da recuperação dos nossos pacientes. Você pensa, Marçal, isso daí é só para paciente de cirurgia de médio, grande porte. Não, né? Se vocês forem ver, eu vou falar um pouco mais ali na frente sobre o projeto Acerto, né? Vocês vão ver que são de cirurgias desde hérnias até cirurgia de vesícula, depois foram para cirurgia de cólon, né? Para a gente falar sobre isso daí. Poxa, gente, não adianta você operar, digamos, uma hérnia inguinal, tá? Você vai operar uma hérnia inguinal e o paciente, por exemplo, ser desnutrido. Não adianta, não vai. Você pode botar uma prótese, botar uma tela, esse paciente fatalmente vai recidivar. Isso eu estou falando de hérnia inguinal. Imagine uma hérnia incisional, imagina até uma hérnia umbilical. Então, a proteína do paciente, e a gente vai bater muito nisso daí, proteína, né? É muito importante antes de uma cirurgia, vocês se preocuparem com isso daí, para uma cirurgia letiva, principalmente para cicatrização. Imunidade nem se fala, né? Hoje, vocês vão ver lá na frente que eu vou conversar um pouquinho sobre isso, sobre imunomodulação, né? Sobre o preparo imunológico do paciente cirúrgico. Procurar sempre fazer de 5 a 7 dias antes um preparo imunológico. De uma cirurgia de pequeno para médio porte, você já pode fazer, pessoal. Já tem esses estudos comprovados principalmente do benefício desse paciente.
Função intestinal. Hoje, a gente sabe que o intestino é um dos nossos principais órgãos de defesa, né? A gente precisa manter, né, a permeabilidade da mucosa intestinal, né, fazer molhar, né, os nossos enterócitos, né, para que evitem a famigerada translocação bacteriana, né? E falando agora a primeira vez de custo, né, a redução do tempo, a redução do tempo de internação, né? Uma recuperação nutricional adequada acelera e muito o processo de cura e de alta hospitalar do paciente. E quais são os impactos que a desnutrição pode causar? Como eu falei no início, quando a gente começou a conversar, né, sobre é um problema silencioso, né? Ninguém chega com você e diz eu estou desnutrido. Dificilmente ele vai falar assim mesmo, às vezes eu perdi peso, né? Ou então acho que eu perdi peso. Então você vai ter que identificar esse problema, né? Então como eu falei, é um fator de risco silencioso. A desnutrição, ela aumenta as chances de infecção do nosso paciente, né? Então, a gente já sabe que tem um processo imunológico, a gente considera a desnutrição um processo inflamatório, tá? Então, aí o paciente inflamado, o sistema imunológico está mais comprometido. Atraso na cicatrização, a gente vai bater muito nisso, a falta de nutriente. Pessoal, eu brinco com os pacientes que eu opero, principalmente paciente de hérnia, de vesícula, né? Eu tento trazer eles para a realidade o mais rápido possível, né? Um dia, num congresso de nutrição até aqui em Goiânia, eu falo que talvez as maiores autoridades hoje de nutrição que tem no Brasil está na Universidade Federal do Mato Grosso. Eles têm uma equipe de nutrição clínica espetacular. Inclusive, eles que trouxeram o projeto Acerto para o Brasil. E eu conversando com eles, um colega de lá, que é um dos cabeças do projeto Acerto, que é o doutor Alberto Salomão, bicudo, ele chegou comigo e disse que dava comida para o paciente dele na RPA. Eu comecei a brincar, eu disse, cara, você está brincando comigo? Ele disse, Marçal, se o paciente está bem acordado, eu dou comida para o meu doente. Eu dou um suco para ele, eu dou. Agora, é lógico, ele se cerca de cuidados que o paciente sabe, não tenha nenhum retardo de esvaziamento, né, nem uma gastroparesia, mas ele disse, cara, eu dou, às vezes, o paciente bem, bem, bem acordado, eu dou líquido para ele na RPA. Então, isso daí é um negócio que eu ainda não tive. Eu ainda tive, vou te falar que eu transformei isso na minha realidade, mas eu, pelo menos um suquinho, se tiver um suquinho claro lá, eu dou para o paciente, sim, né? Como eu falei, a desnutrição, obviamente, o maior tempo de internação hospitalar, né? O paciente, principalmente que paciente que pode eventrar, eviscerar, fazer pneumonia, demorar mais tempo para sair de um ventilador, devido até ao comprometimento imunológico, você tem uma maior chance de infecção, ou seja, um atraso, né? Um atraso na liberação do paciente, da deshospitalização do paciente. Obviamente, isso puxa devido a um aumento de morbidade e um maior risco de mortalidade. E, mais uma vez, a gente falando, como eu falei muito para vocês, custos da saúde, aumentando e muito o custo da saúde. Pessoal, uma das coisas que a gente fala, e aí eu vou puxar um pouquinho. Uma das coisas que o paciente desnutrido tem é diarreia. Se vocês tiverem curiosidade para ver quanto custa uma diarreia num paciente de terapia intensiva, vocês vão cair para trás. Um episódio de diarreia. Chega a custar US$ 70.000 um episódio de diarreia num paciente de UTI. Um episódio, né? Se for por Clostridium, pessoal, chega a US$ 4.000 o custo disso daí. Então, é muito, muito dinheiro que a gente pode estar jogando fora e algumas vezes a gente consegue evitar isso daí a partir do momento que a gente tenha, né, um olho clínico e um interesse por esse assunto. Pessoal, qual o benefício da nutrição adequada no pré-operatório? Bora preparar esse corpo para a cirurgia, né? Você fala, Marçal, você faz isso em todos os seus pacientes?
Todos, pessoal, todos os pacientes, melhora da função imunológica. Hoje nós já temos suplementos, pessoal. São alguns suplementos, tá? De pelo menos umas 3 ou 4 laboratórios, né? Que a gente usa aí, pelo menos 2 a 3 por dia. Eles não são baratos, mas o paciente vai investir. Eu não vou falar que tem o custo, ele vai investir algo em torno de R$ 60 por dia, né, durante 15 dias. Isso dá mais ou menos, jogando para cima, uns R$ 900, 900 a R$ 1.000, fazendo um preparo imunológico legal. Você pergunta, pô, Marçal, mas meu paciente não tem dinheiro para isso, né? Na noção, imagina, para o paciente de hérnia umbilical, você faz isso? Não. Mas o paciente, por exemplo, que tem algum fator de risco, é um pacientinho acima de 60 anos, entendeu? Já tem alguma comorbidade, eu acho que vale a pena você fazer esse preparo imunológico. Até para uma hernia inguinal, pessoal. Até para uma hernia inguinal. Aumento das reservas energéticas e proteicas. Eu sei que o paciente é essencial para o estresse cirúrgico, a gente sabe, né, que a resposta metabólica ao trauma cirúrgico, a gente tem uma diminuição tanto hormonal, né, quanto a diminuição você tem um aumento, né, das proteínas inflamatórias durante e no pós-operatório. Mas, mais uma vez, insistindo na melhora da cicatrização das feridas, né, a gente deixando o corpo do paciente preparado, né, diminuição da perda de massa muscular, ou seja, preserva a força e principalmente a funcionalidade. Pessoal, hoje a gente já tem, né? Olha só, eu não estou falando nem de cirurgia grande, tá? Eu vou começar a falar de cirurgias aí que faz R1, R2. Hérnia. Pessoal, a hérnia aberta, eu não sei como é a realidade do serviço de vocês, mas a hérnia aberta, a hérnia tradicional, a hérnia aberta, se você operar um paciente aí acima de 60 anos, né, que tem um grau pequeno de tolerância à dor, ele vai ter uma perda de funcionalidade absurda, porque é uma cirurgia que dói, né? A hérnia é uma cirurgia que dói, né? Ele, com dor, ele come menos. Ele comendo menos, dá o quê? A gente vai ativar a cascata. Perda da função imunológica, diminuição das reservas energéticas, atraso na cicatrização. Aí, é o que eu falei, você liga a cascata de problemas, né? E, mais uma vez, falando da redução desse tempo de internação. Baseado nisso, pessoal, o Colégio Americano de Cirurgiões propôs, aí tem 20 anos, né? Tem mais, pouco mais, na verdade, tem 25 anos, esse projeto aí chamado Strong for Surgery, né? Que é, na verdade, a preparação, né, do corpo do paciente. São alguns, na verdade, são protocolos que eles montaram, né? São questionários que o paciente responde, né? Para poder, né? Isso a gente está falando de cirurgias eletivas, tá, pessoal? No momento, eu não estou falando de cirurgia eletiva, né? São protocolos que se ativa para qualquer paciente que for submetido a procedimento cirúrgico lá, né? Então, é o suporte à cicatrização, o fornecimento de contínuo de nutrientes. Se o paciente não come bem, eles suplementam, né? A prevenção de complicações, evitando a prevenção, prevenindo complicações, né? Preservação da massa muscular, mais uma vez batendo, restabelecimento da função intestinal, para a ideal, a melhora da absorção dos nutrientes, né? A gente sabe que deficiência de zinco, vitamina C, vitamina D, tudo isso aí você pode ter problema, atraso na cicatrização. Só não estou nem falando de proteína, estou falando já de micronutriente, tá? E, lógico, a melhora na qualidade de vida e o retorno mais rápido às atividades cotidianas, ou seja, menos tempo do paciente, que a gente chama aqui no Brasil, né, da paciente ficar na caixa, né? Ele vai lá, afasta, fica aí 30, 60, 90 dias o paciente aí, né, se recuperando, e isso daí é custo previdenciário para a gente. Esse é o checklist, tá? Se vocês forem entrar na internet, vocês conseguem pegar, e eu tentei fazer um resuminho aqui, tá? O checklist do Strong for Surgery, né? Como eu falei, isso daí é para cirurgias eletivas, né? Eles avaliam
O risco, se o paciente está em risco nutricional. Se ele tiver em risco nutricional, a interferência, né, é precoce. Eles intercedem precocemente, né? Eles não deixam esse paciente de uma cirurgia eletiva ir para uma sala de cirurgia, tá? Se o paciente estiver desnutrido e, inclusive, pessoal, se o paciente tiver com uma albumina de menor que 3, né? A gente sabe que os valores de referências é de 3,5 a 5, mas uma albumina menor que 3, eles seguram o máximo esse paciente para ir para uma sala de cirurgia por causa de todos esses problemas que nós vimos anteriormente. O paciente tem que estar com o diabetes controlado, né, por motivos óbvios, né? Tabagismo, o paciente fuma, para de fumar. Tem que parar, se não parar, diminuir. Você tem que parar, você tem que incentivar que esse paciente pare de fumar. Uso abusivo de álcool é outra coisa também, até para prevenir uma abstinência alcoólica no estado no pós-operatório, né? O estado cognitivo e de delírio. Pô, esse paciente é cooperativo, né? Eu operando esse paciente aqui, quem vai cuidar desse paciente? Né? Então, eles avaliam isso também. Pessoal, estado dentário, né? Principalmente para cirurgias gastrointestinais e cardíacas. Eles avaliam a saúde bucal do paciente, né? Tudo isso daí para evitar infecções. Medicamentos de alto risco, né? Eles olham também, principalmente o uso de anticoagulantes e imunossupressores, né? E discussão sobre diretrizes e decisões de cuidado avançado, né? Desde os desejos do paciente até o planejamento de cuidados de pós-operatório, né? Tudo isso daí é discutido, pessoal, inclusive sobre até a atividade sexual, tá? E aqui está um apanhado, né? Um pouquinho mais, por exemplo, da área de nutrição. Pessoal, paciente perdeu peso recente, a gestão está adequada? O que é que vai fazer? Encaminhando para o nutricionista e suplementação, né? Pessoal, mais uma vez eu estou falando, cirurgias eletivas. Glicemia pré e pós-prandial elevada? Vamos ajustar esse controle glicêmico e encaminhar para o endocrinologista. Cigarro, dá para parar? Conseguiu apoio psicológico para parar de fumar? Se não, complicado também, né? Vai ter apoio psicológico, psiquiátrico para tentar parar de fumar ou diminuir esse cigarro aí, né? A gente sabe que paciente tabagista, né, operar hérnia, olha só, estou falando de hérnia, pessoal, não estou falando de laparotomia, não estou falando de colectomia, não estou falando de gastrectomia, entendeu? Não estou falando de derivações biliodigestivas, eu estou falando de hérnia. Quer dizer, é a cirurgia, eu acho que é a primeira cirurgia que o residente aprende a operar, é hérnia, né? Eu não estou falando de nenhuma cirurgia aí que o doutor Tércio costuma fazer, os pâncreas dele aí, entendeu? Estou falando de cirurgia básica, pessoal, cirurgia pequena, né? Que é do pequeno que a gente vai chegar no grande. Delírio, né? Paciente, né? Os riscos e quem é que vai cuidar desse paciente, né? Até a parte do serviço social, até isso eles se preocupam, né? Reabilitação, né? Esse paciente, ele consegue andar, né? Ele está fraco, ele perdeu peso. Vocês já ouviram falar do teste da cadeira? Em 1 minuto, o paciente consegue levantar de 4 a 5 vezes da cadeira sozinho, né? Tudo isso daí eles fazem esses testes. E hoje, isso daí já em processos em hospitais oncológicos, né? Parece até que no hospital de Barretos, né, eles já têm isso, né, que é uma academia dentro do hospital, né? Eles preparam o paciente fisicamente para operar. Eu, quando vou operar meus pacientes eles treinam, né? Eles me perguntam, eu digo, aumenta a carga. Eu falo, pode aumentar a carga. Você puxa 10, vai para 20, se vai para 20, vai para 30. Eu preciso das suas pernas fortes, preciso dos seus braços fortes, preciso da tua reserva pulmonar, né? Então, tudo isso daí eu apoio e muito a parte de atividade física pré-operatória. E é impressionante como
a recuperação é muito mais rápida. Manejo da dor do pré-operatório, pessoal, joguem fora o tramal, ou então só usem se estritamente necessário, tá? Joguem fora o tramal, não use. Ah, Marcelo, o que é que eu vou usar? Usa, olha só, vocês estão falando de alguém aqui que é alérgico à Novalgina, tá? De pirona. Mas usem a Novalgina, tá bom? Usem anti-inflamatório não hormonal, mas se você tramal, último caso, pessoal, o derivado opioide, último caso, tá? E outras coisas são as decisões antecipadas, né? São coisas que você, é o que a gente chama de pré-habilitação, né? Conversar com a família do paciente, conversar com o próprio paciente, né? Sobre a cirurgia dele, dando todas as orientações, tudo isso aí acelera uma recuperação. Bem, pessoal, vamos entrar um pouquinho sobre necessidades nutricionais para a gente voltar um pouco para esse assunto, para a realidade brasileira. Um pouquinho de água aqui. As necessidades energéticas do paciente cirúrgico. O estresse aumenta, você aumenta a quantidade de nutrientes que o paciente precisa. Isso parece ser até tão muito óbvio, mas é interessante que a gente coloque isso, né? Para a gente lembre isso. Em nenhum momento a gente pode esquecer isso, né? Esquecer de dar comida para o paciente, que eu nem falei para vocês. O melhor de tudo é você alimentar o paciente o mais rápido possível, tá acordado da comida, né? Requerimento de proteínas. Pessoal, o ASPEN, né? O ASPEN é Sociedade Americana de Nutrição Enteral e Parenteral e ESPEN, Sociedade Europeia de Nutrição Enteral e Parenteral. A sociedade americana é mais agressiva com relação ao uso de proteína, tá? Sugerem de 1,2 a 2 gramas por quilo de peso e a sociedade europeia de 1,3 a 1,5 grama por quilo de peso de proteína. Então, você imagina aí, paciente de 70 quilos, se dá 105 gramas de proteína, né? Principalmente se for uma cirurgia aí de médio para grande porte. É difícil, é muito difícil, principalmente se o paciente tiver impossibilitado de alimentação via oral, né? Então, a gente vai ser outra coisa que nós vamos discutir aí na frente, né? Como é que nós vamos conseguir chegar nisso daí, né? Assim, não é fácil, mas também não é impossível, né? Para isso, a gente precisa ter esse conhecimento, né? E tentar ver como é que a gente faz para chegar se não conseguir bater uma meta calórica, a gente fala de meta calórica, tá? Em pacientes eutróficos, de 25 a 35 calorias por quilo de peso, tá? Eu não vou entrar nessa parte de avaliação nutricional, sobre, não, todos os testes nutricionais que existem, né? Não vou entrar, mas a gente só sugere que use de 25 a 35 calorias por quilo de peso, com essa quantidade de proteína aí sugerida pela sociedade americana, sociedade europeia, que você se identifica melhor, né? Eu gosto muito, na verdade, eu uso muito aí o Aspen, tá? Bem, utilizar os minerais e vitaminas, né? Os suplementos que são ricos aí em ferro, zinco, vitamina A, vitamina C, tudo a gente sabe. Às vezes, meus pacientes chegam comigo e perguntam se pode comer porco no pós-operatório, se pode comer peixe no pós-operatório. E eu brinco com eles, eu falo assim: olha, deixa eu falar um negócio para você. Se você abrir um livro de cicatrização de feridas, nenhuma hora eles falam sobre comida de porco ou comida de peixe, porque na minha terra a gente fala que não pode tomar leite com açaí, né? Então, assim, ou leite com manga, né, que passa mal. Eu digo que fala sobre cicatrização de feridas, sobre o atraso na cicatrização de feridas e a deficiência de um determinado nutriente, e não o excesso de outro, né? Então, a gente incentivar realmente essa alimentação. A avaliação do estado nutricional, como eu falei, eu não vou perder muito tempo com isso, né? A avaliação antropométrica, né? O IMC é uma boa ideia e a gente tem que levar em consideração, né? Às vezes, é o que eu falo, que o paciente gordo não significa nutrição, não significa que ele está bem nutrido, pelo contrário, acho que vocês vão ver aí, né? Eu brinco que você quer ver se o paciente está bem nutrido, vai ver na hora que você vai drenar o tórax do paciente, né? Na hora que a gente faz aquela manobra digital lá, né, para botar o dedo para passar o dreno, ali você vai ver se o paciente está bem nutrido ou não, né? Ele pode ser mais, vocês vão ver que no magrinho é muito mais difícil de passar o dedo do que no obeso, né? A obesidade não significa nutrição, tá, pessoal? O histórico dietético, né?
levantar hábitos alimentares prévios do paciente, né? E aí a gente não vai entrar nessa questão de hábito de veganismo e tudo isso daí, mas assim, a gente entender mas tem muitos veganos que usam proteínas vegetais e que, por exemplo, consegue repor tranquilamente, né? Mas existe, às vezes, um déficit de ferro e tudo isso daí por causa do. Mas é uma coisa que a gente tem que conhecer do nosso paciente. Né? Os exames laboratoriais, eu acho que vocês já devem ter esses conhecimentos. Gente, a gente usa, na verdade, a albumina, né? A albumina e a ferritina, né, são os a ferritina mais como um fator inflamatório, junto com a proteína C reativa, né, no que diz respeito à base. Mas você pergunta o que, que eu uso a albumina mesmo. Tá? E a avaliação nutricional, né, a capacidade do paciente para se alimentar e digerir os alimentos, gente. Né? Às vezes o paciente está com dor e não consegue. Né? Está com dor, está uma disfagia, o paciente que tem um megaesôfago, o cara não consegue comer, pô. Né? Então não adianta, às vezes, ou então um tumor. Imagina um paciente que tem um tumor de estômago, um tumor de esôfago, né? Eu falo para o cidadão não come porque ele não quer, ele não come porque ele não consegue. Né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar aí antes da cirurgia. Pessoal, estratégias para oferta de nutrientes. Isso daqui é um slide pequeno, né? Mas é um slide bastante interessante. Não se amarrem a um só. É esse recado que eu tenho para dar para vocês. Se puder, assim, já dar um apanhado geral da aula. Não se amarre. Ah, não, porque esse paciente já está aqui, está com oral. Primeira coisa que você tem que saber, a alimentação, vamos dizer, o paciente que come aí aproximadamente 2.000 calorias, na necessidade calórica 2.000. O cara está comendo 1.000. O que é que você vai poder fazer para esse paciente? O cara consegue tolerar suplementação via oral? Se consegue você bater uns 70%, legal. Não bateu, pessoal, enteral. Dieta por sono. Né? Isso, eu não tô falando, isso daí eu já estou falando mais de ambiente hospitalar, tá, pessoal? Estou falando mais de do paciente hospitalar, o paciente já com cirurgias um pouco maiores. Ok, pessoal, imagina só, como é que você vai, por exemplo, fazer uma dieta enteral num paciente que tem uma neoplasia de esôfago? Ah, Marcelo, dá para fazer sim. A gente passa uma sonda, tenta passar lá, transpor o tumor, tá bom. E se não passar? Você vai ter que usar, esse paciente vai ter que comer por um buraco, né? Vai ter que se alimentar por uma via. Pessoal, nutrição parenteral. E outra coisa, hoje, cada dia mais, existe um negócio chamado nutrição parenteral periférica. Eu não sei se vocês têm o costume de usar isso no serviço de vocês. É uma coisa muito bacana, ajuda, né, nesse equilíbrio aí, junto com a nutrição oral ou com a nutrição enteral. Por exemplo, quando eu falei, imagina só, você bater aí, você dá 105 gramas de proteína numa dieta enteral. É muito difícil, pessoal. É muito, muito, muito difícil em qualquer formulação dessas que nós temos no mercado, né? Se você pegar aí, talvez, aqui ofereça mais proteína, fornece 93 gramas de proteína. Mas, assim, é uma dieta muito cara, tá? E, assim, não é todo mundo que tolera, né? Então, lembrar que você pode ter a nutrição parenteral para te auxiliar nisso daí, tá? Hoje é considerado um negócio que a gente chama de nutrição parenteral suplementar. Aquilo que a gente tinha no passado, pessoal, de dizer, não, nutrição parenteral é só quando o paciente não consegue comer, não consegue se alimentar por via oral, ou não tolera a enteral. Não, pô, você pode, por exemplo, lançar mão da nutrição parenteral. Vamos falar agora até de uma outra doença que não tem nada a ver. Imagina um paciente com uma pancreatite aguda grave, tá? Que você vai lá, conseguiu botar o paciente lá que precise lá das suas 2.400, 2.500 calorias, né? Você não consegue dar isso daí por sonda nasointeral, entendeu? É muito difícil. Por que você não usa a nutrição parenteral? Por que você não usa, às vezes, a nutrição parenteral periférica para te auxiliar? Então, tudo isso a ideia que eu quero passar para vocês. Não fiquem amarrados só num, tá? Se só um der, pô, legal, pô, parabéns, sucesso. Não deu. Vamos abrir a cabeça, vamos sair da caixinha, tá? Como eu falei, a seleção da via, gente, né? Avaliar cuidadosamente a via de alimentação, né? E, inclusive, avaliando a condição do paciente. Imagina que você passa a sonda num paciente que tem uma neoplasia de esôfago,
é um paciente fumante e alcoólatra. Alcoólatra, não vou nem dizer alcoólatra, que bebe, bebe normal, tá? Gente, será que esse cara vai deixar a gente nutrir ele só por sonda nasointeral? Esse cara, será que ele vai pegar e vai ser cooperativo com a gente? É difícil, entendeu? É muito difícil. Então, às vezes, a gente saber que pode usar os dois, as duas vias de acesso, tanto enteral quanto parenteral, tá? Ter a certeza de uma inserção segura, né, da colocação da sonda, né, tanto da sonda quanto dos catéteres, né. Hoje a gente tem o recurso, né, da punção guiada por ultrassom, então isso daí já diminuiu bastante os acidentes por punção, né? E monitorar continuamente, gente. Bom, como eu falei para vocês antes, pô, será que o que eu estou dando é o que o meu paciente está precisando? É o que ele consegue? É o que eu, por exemplo, está prescrito 2.400, eu estou conseguindo fornecer. Se eu não consigo bater a meta calórica, pelo menos a meta proteica desse meu paciente eu estou conseguindo bater. Tudo isso daí a gente tem que saber. Monitorar isso daí continuamente, pessoal. E no pós-operatório? Quando eu devo iniciar a nutrição do meu paciente? Pessoal, isso daqui é o que a gente costuma usar normalmente, é o que universalmente a gente fala, né? Estabilidade hemodinâmica. Não se começa dieta nem enteral, nem parenteral, nem oral em paciente instável, pelo amor de Deus, né? Não, nem pensar, tá? Não se inicia em hipótese alguma. O mais precoce possível, até 48 horas, de preferência, pessoal, não tem anastomose, dá comida para esse paciente logo, tá? Dá comida para esse paciente logo. Preferência sempre pela via mais fisiológica, oral ou enteral. Se não for possível, imagina que vocês estão operando um coleguinha aí lá de Sapopemba, tá? Um tiro que você teve que fazer controle de dano, né? Empacotou esse paciente aí. Vocês acham que esse cara vai comer? Ele estando estável, o pessoal começa a nutrição parenteral para esse doente. Esse cara não vai ver comida tão cedo. Né? Esse cara não vai ver comida tão cedo. Tá? Deixou um paciente em peritoneostomia, estabilizou, bota uma nutrição parenteral que vocês não vão se arrepender desse paciente, tá? Gente, isso é o projeto Acerto. Óbvio, o acerto ele é dado em 2 dias, eu não quero que vocês aprendam o acerto, né? Eu vou falar algumas coisinhas aqui do acerto, né? Pincelar, mas eu falo que isso é o acerto, né? Na verdade, é uma sigla chamada Aceleração da Recuperação Total Pós-Operatória. E é impressionante, a partir do momento que um hospital, que um serviço de residência começa a trazer para si o uso do acerto, o tanto que você tem benefícios clínicos ao teu paciente, a felicidade do paciente conseguir, né, em conseguir receber alta mais rápido e voltar às atividades dele, inclusive a diminuição da ansiedade para a cirurgia, né? Assim, lógico, vamos voltar a falar de dinheiro, redução dos custos, né? Então, assim, são esses, né, esses tópicos do acerto. Eu vou pincelar um ou outro com vocês, né? Para a gente conversar como eu disse, o acerto é todo dado em 2 dias, tá? Então, não quero dar o acerto para vocês em mais 25 ou 30 minutos, que falta de aula no máximo, né? Mas, pelo menos, para a gente abrir a cabeça para essas coisas aí. Pessoal, isso daqui é a triagem nutricional do projeto Acerto, tá? O que é esse daí que eles falam, que eles usam nas primeiras 24 horas? O tal do NRS 2002, tá? É o quê? Para identificar pacientes desnutridos ou com risco de desnutrição, que aí eles já entram, como eu falei para vocês, precocemente. A interferência é precoce, né? Então, se o paciente não tem risco nutricional na triagem dele, né? Ele vai ser reavaliado em uma semana, né?
Triagem positivo, seguindo aqui o diagrama, né? Deixa eu ver se eu. Avaliação do estado nutricional, tá? Eles podem usar tanto eu prefiro usar esse NRS aqui, tá? 2002, que é baseado no quê? No IMC menor que 20,5. A gente pergunta quatro perguntas que a gente faz para o paciente, né? Perguntas assim, avaliações. IMC menor que 20,5. Esse paciente perdeu peso, perdeu mais que 10% do seu peso normal nos últimos 3 meses. Houve redução da ingesta alimentar na última semana. E a quarta é: esse paciente está grave na UTI, está gravemente doente ou grave dentro de uma UTI? São as quatro perguntas que esses caras fazem. E aí eles distribuem por pontos e tal. Você tendo menor que 3 pontos, você não tem risco nutricional. Se você tiver mais que 3, né, você está em risco nutricional, sim, e aí a interferência é precoce, né? Então, ele vem aqui a avaliação do estado nutricional. Se o paciente está dentro da classificação A, eles já avaliam depois de uma semana. Se está dentro da B ou da C, intervenção nutricional imediata e, no mínimo, de 7 a 14 dias, tá, de terapia nutricional para esse paciente. Ou suplementar, ou nutrição parenteral, ou nutrição enteral. Tanto faz, pessoal. Tá? Mas eles intercedem, na verdade, eles intervêm precocemente, né? Eles falam aí muito, né, sobre a dieta oral combinada com suplementos hipercalóricos, né? A gente já tem suplementos hoje, pessoal, só para vocês terem uma ideia, que fornece 2,4 calorias por ml. Então, você pega um todinho, né, de suplementação, você consegue dar em 200 ml aí 480 calorias para o paciente. Então, assim, é uma intervenção nutricional muito forte, né? E pacientes oncológicos, eles já propõem também de pré-operatório as dietas imunomoduladoras. Pô, não sei se você... Vou falar dietas imunomoduladoras, tá? São aquelas dietas, pessoal, que tem ácidos graxos ômega 3, nucleotídeos e arginina. Esses três aí. O outro aminoácido imunomodulador que é também considerado, que a gente pode usar nas imunomodulações, é a nossa gloriosa glutamina, amplamente usadas agora até em academias de ginástica. Jejum e realimentação no pré-operatório. O que ele faz? Pessoal, o acerto diz o seguinte: jejum para sólido, de 6 a 8 horas. Até 2 horas antes da cirurgia, líquidos claros. Tá? E eu vou fazer líquidos claros, tá? Para evitar o quê? O desconforto do paciente que já foi operado, né, sob sedação ou qualquer tipo de anestesia, sabe que assim, o jejum é terrível, né? É terrível, né? Você ficar aí de 8 horas sem beber líquidos, então 2 horas antes eles dão líquidos claros, na verdade, né, já enriquecido com carboidrato, né? Esse carboidrato é a maltodextrina, 12,5%, né? Eles pegam 25 gramas de maltodextrina, diluem em água, né? E dão para o paciente tomar até 2 horas antes da cirurgia, né? Isso daí foi, inclusive, teses de mestrado e doutorado do pessoal, tanto da Universidade Federal de Minas Gerais, quanto inclusive, acho que foi a tese de doutorado do Dr. Vicente Guerra, daqui de Goiás, né? Na UFMG, sobre que realmente ele fez um estudo que era com mapeamento, né? Que era de mapeamento com Tecnécio, de que realmente o paciente já com 2 horas, até 2 horas, líquidos claros, já realmente já estava totalmente fora do estômago, o paciente podendo ser anestesiado com tranquilidade. Ah, o... Agora eu não me lembro, para ser sincero, se é Tecnécio, não. Foi um estudo com medicina nuclear, tá? Que realmente ele conseguiu provar na tese de doutorado dele que realmente 2 horas líquidos claros os pacientes
esse líquido já está totalmente fora do estômago. E como eu falei para vocês, realimentação, já a gente não fala nem mais em realimentar. Ah, outra coisa importante que eles já estão fazendo também, pessoal, com o jejum enriquecido com carboidrato, é jejum também com carboidrato, tá? E whey protein, tá? E aí a gente vai puxar por volta de umas 3 horas antes da cirurgia. Eles usam carboidrato com whey protein, né? Quanto de whey protein? Entre 20 a 30 gramas de whey protein, né? Você dá para o teu paciente e diminui a ansiedade do paciente, reduz vômitos e atenua muito o estresse metabólico desse paciente. Como eu falei para vocês, realimentação ultra precoce, né? Dieta oral branda no mesmo dia para cirurgia sem anastomose. Pessoal, eu dou dieta geral, para ser sincero para vocês. Eu libero dieta, o que o paciente conseguir comer está valendo, tá? Lógico, os pacientes com anastomoses, por exemplo, cirurgia de reto, cirurgia de cólon direito, cólon esquerdo, cirurgias gástricas, lógico que a gente tira um pouco o pé, começa dentro das 24 horas com dieta líquida mesmo, mas sempre começa, de preferência, uma suplementação enriquecida, né, com proteína, né, com whey protein, de preferência. Isso aqui já é um estudo que saiu em 2023, tá? A gente está terminando a aula, pessoal, desculpa aí que eu falo para caramba, né? É um consenso, tá, do acerto. O pessoal fala, mas o acerto é só usado para cirurgia letiva? Não, isso aqui é cirurgia de urgência, tá, pessoal? Isso é um acerto usado em cirurgia de urgência, já tem acerto, inclusive, para gestantes, tá? Então, isso tudo funciona, mas a grávida não tem atraso. Gente, não tem atraso do esvaziamento gástrico, tem muito menos do que a gente imagina. Então, dá para fazer em gestante também, tá? Então, o que é que eles falam aqui sobre as laparotomias de... Olha, a gente está falando de laparotomia de emergência, tá, pessoal? Vou aqui botar aqui, esse 33.1, né? A nutrição por sonda dentro das primeiras 24 horas, tá? E se o paciente tiver uma ingesta via oral inadequada, ou seja, menor que 50%, tá, da necessidade calórica dele, ele não consegue comer dentro dos primeiros 7 dias do pós-operatório dele, de uma laparotomia de emergência, eles não suplementam, não, pessoal. Eles passam sonda, né? E pode ver aí o grau de evidência, o nível de evidência moderado com um grau de recomendação forte. E se a nutrição enteral está contraindicada, eles utilizam a nutrição parenteral precocemente. Tá? E aí o nível de evidência é moderado, um grau de recomendação fraco. Mas cada dia mais isso vem ganhando força, pessoal, como eu falei para vocês, né? Porque muita gente, é o que eu falo, a nutrição parenteral, a gente tem aquele negócio de invadir, passar catéter, pessoal, hoje a gente consegue dar nutrição parenteral periférica. Usem sempre isso daí como um arsenal terapêutico de vocês. Olha aí, ó, o doutor Ronaldo que gosta. Esse senhor aí foi um exemplo, tá, de como foi conduzida a nutrição desse moço aí, né? Isso daí é uma foto do ex-presidente no DF Star, né? Se vocês forem, como eu falei, como eu sou ligado à nutrição há muito tempo, eu sempre via, desde o pré-operatório do ex-presidente, eles faziam nutrição parenteral precoce para o presidente. Pode ver que, apesar das inúmeras laparotomias do paciente, nem uma hora ele foi reoperado por uma evisceração, né? Então, isso foi uma coisa que impressionou tanto que realmente eles intercederam, fizeram intervenção muito precoce e que deu certo, né? A gente não viu o ex-presidente a ser reoperado nenhuma vez por abscesso, por fístula, com uma decência de sutura. Nenhuma vez. A gente teve hérnias incisionais, mas esse homem foi um exemplo de como foi bem conduzido, né, a terapia nutricional dele. Pessoal, restrição hídrica. Infelizmente, e aí eu vou fazer o meia-culpa, eu me esqueci de botar um slide. Se vocês tiverem uma caneta e um papel na mão, eu acho que o doutor Tércio já me viu falando sobre isso daí numa aula.
sobre soro no pós-operatório. Pessoal, quem diz que soro fisiológico é fisiológico, a gente tinha que mudar essa nomenclatura. Você dá um jeito de mudar, né? Eu brinco, né? O que é o soro fisiológico? É um soro, né, com NaCl a 0,9%. E o que é 0,9%? É 0,9 gramas de sal em 100 ml de água. Gente, vamos ser sinceros, o que a gente faz no nosso pós-operatório? Ah, detalhe, eu não faço mais, tá, gente? Então, assim, mas eu já fiz muito, né? Eu já fiz muito isso. Soro fisiológico, um pouquinho de potássio e mete uma glicose lá. Pessoal, vocês sabem quantos saquinhos quantos gramas de soro fisiológico, de NaCl tem um saquinho de sal desse que a gente põe, a gente vende no restaurante? Tem 0,9 gramas. Tem 1 grama, vai. 0,9 gramas. Gente, se a gente pegar 1.000 ml de soro fisiológico, ou seja, soro fisiológico, 0,9 gramas de NaCl em 100 ml de água. Se a gente botar 2.000 ml de soro fisiológico, nós estamos dando, pessoal, 18 gramas daquele salzinho na dieta na veia dos nossos pacientes. 18 gramas daquele saquinho, pessoal, são 20 saquinhos daquele. Tem um colega que faz esse slide, ele mostrando com relação a pacotes de Ruffles. São 130 pacotes de Ruffles. Tá? São 130 pacotes de Ruffles em 2.000 ml de soro. É isso que a gente está dando de sal para o nosso paciente. Aí você imagina, eu chego com vocês, né? Na hora de vocês se alimentarem, eu digo, olha, tá aqui, ó. Vocês vão ter que usar esses 20 saquinhos de sal na comida de vocês aqui. Pode dividir durante o dia. Não dá, gente. Mas a gente faz isso com nossos pacientes. Eu falo que a gente envenena nossos pacientes. Então, você perguntar, doutor, tá bom, e quanto é que você dá de soro? Nada. Cirurgia pequena, né? Claro, pessoal. Cirurgia pequena, que eu digo assim, colecistectomia, refluxo, refluxo na cirurgia pequena. Mas, assim, nada. Zero. Eu dou scalp, boto scalp heparinizado, analgesia e nada de soro. Nada é nada mesmo, tá? É zero de soro. Bom, meu paciente está acordado, dá por boca. Eu dando por boca, o que eu vou fazer? Diminuir a ansiedade do paciente, diminuir a resistência insulina do paciente, evito a famigerada translocação bacteriana. Por que eu vou ficar socando soro no cara? Eu vou inchar esse cara? Tá? Então, assim, né, e o que eu falei, você incha todos os tecidos do paciente, né? Você não incha só a pele do paciente, né? Você incha o músculo, incha o intestino, né? E aí vai dar o quê? Vai dar nossas gloriosas fístulas? Não dá nada, né? Não dá nada. Como eu falei, dieta precoce, prevenção de náusea de pós-operatório, gente, eu uso procinético de horário em todos os pacientes. Todos. Né? Gosto muito, na verdade, o meu de escolha é a ondansetron. Tá? E tem, às vezes indico, às vezes até tratamento com 3 tipos às vezes com bromoprida. Tem muito paciente que faz também reação extrapiramidal com bromoprida e metoclopramida, né? Mas assim, eu gosto muito de usar a ondansetrona e eu uso via oral, tá? Eu não dou endovenoso, é via oral, tá bom? Então, e óbvio, né? Evitar os opioides, que eu já falei anteriormente, e jejum prolongado. Eu falei dos estímulos, isso daí a gente já vai falar um pouquinho terminando aí de falar sobre o acerto, né? Desestímulo ao uso de opioides, né? Como eu falei no início da aula, uso sempre analgésicos e anti-inflamatórios, né? Deixar os opioides só para o último caso, né? Preferência para anestesia as locais regionais, né? E isso daí a gente não vai entrar nessa discussão agora, e deambulação ultra precoce, né? Eu ponho meu paciente para fora da cama, né? Não deixo ele na cama de jeito nenhum. Pessoal, inclusive,
quando o paciente vai para casa, eu já tenho um paciente hoje que eu falo para ele que se ele quiser voltar dirigindo o próprio carro dele do hospital, ele pode voltar. Tá? Então, eu libero, eu sou extremamente liberal no meu pós-operatório. Mas, para isso, como eu falei, eu sigo todas as recomendações do acerto. E posso falar uma coisa? Libero até para atividade sexual, tá, pessoal? Eu não... Lógico, dentro do normal, tá? Então, assim, a gente libera, eu sou bem liberal no meu pós-operatório, né? Então, assim, eu libero tudo para o paciente voltar ao normal o mais rápido possível. O acerto fala drenos e sondas, se puder evitar, evitem de todas as formas. Preparo de cólon. Não indica-se mais preparo de cólon. Ah, Marçal, e cirurgia de reto? Né? É o que a gente fala. Ah, e a cirurgia do reto? Na cirurgia de reto, pessoal, faz um flit enema no doente, tá? Flit enema no doente e pode fazer sua anastomose tranquila, tá? Pode botar, usar seu grampeador lá bonitinho, lava bem esse reto por baixo e vai ser feliz sem preparo de colo. E uso racionais de antibióticos, né? Sempre levar em consideração, né, essa parte para evitar, né, prevenção eficaz. Isso daí já é mais da parte do pessoal da infectologia, né, do Centro de Controle de Infecção Hospitalar, né, discutir protocolos e tal, e cada hospital tem o seu protocolo aí de antibiótico terapia, antibiótico profilaxia para cirurgias. Como é que a gente vai monitorar, né? Está acabando a aula, pessoal, a evolução nutricional do paciente. Peso corporal diário, isso daí já pacientes mais graves, né? Pacientes submetidos a cirurgias maiores. Identificar ganho ou perda de peso, tem que ver se esse ganho de peso, né, o paciente está nasarcado, é demasiado, mas isso daí a gente vai acompanhar. Como eu falei, a gente tem que ficar de olho, né, para ver se a nossa terapia nutricional está dando certo, o que a gente está propondo para o paciente, o que realmente está sendo feito, né? Exames laboratoriais semanais, marcadores tumorais, perdão, nutricionais, né? Uma coisa que para paciente de UTI que vale a pena fazer é o balanço de nitrogenado do paciente, pelo menos uma vez na semana, para ver se o que a gente está dando de proteína está legal, né? E fazer, né, o balanço hídrico diariamente, né, para prevenir também até os desequilíbrios eletrolíticos do nosso doente. Atenção às complicações e adaptações. Pessoal, quais são as complicações mais frequentes? Risco de infecção, íleo, paciente com síndrome do intestino curto, né? A gente entender que o paciente com síndrome do intestino curto dá para a gente dar dieta via oral, agora não espere que esse paciente vai absorver, né? É só para a gente molhar o nosso intestino, né? Fazer uma gracinha para os nossos enterócitos, né? Para evitar o uso da nossa famigerada translocação bacteriana. Adaptações necessárias, eu bati muito para vocês nessa aula sobre não se amarrem somente numa terapia nutricional. Se uma não está dando certo, vamos associar outra ou outra ou outra, tá? Não se amarrem nunca numa só, tá? E é importante a abordagem multidisciplinar, porque, gente, ninguém faz nada sozinho, né? Quais são as nossas principais conclusões e os próximos passos que a gente visualiza, né, que a gente vê, né, da terapia nutricional? O que é que a gente vê, né? O que é que a gente está fazendo agora para entender melhor, para até projetar o nosso futuro, né? E a nossa ideia é minimizar o trauma cirúrgico, né, para esse paciente, né, reduzir estresse, diminuir dor, evitar as complicações perioperatórias, tudo isso daí é muito importante, tá? Inclusive diminuindo o custo hospitalar. Acelerar a recuperação, né? Nós já temos aí, né, como a gente falou, jejum abreviado, dieta oral precoce, evitar hiperidratação no nosso paciente, né? Para quê? Para a gente ter uma alta hospitalar rápida e segura, e até como eu falei, para esse paciente não usar tanto a previdência dele, senão a gente não consegue se aposentar, gente, né? Implementar práticas racionais, né, devido a não usar drenos, sondas e opioides, né, para evitar, né, as infecções e o desconforto do paciente. E, pessoal, você perguntarem para mim o que é mais difícil é isso aqui, a tal da educação contínua.
O mais difícil que a gente tem, pessoal, é implementar isso daí. Você imagina, né? Você chegar pro tiozinho lá que está fazendo sua anestesia lá de 70 e poucos anos, 60 e poucos anos, ele perguntar se o paciente está em jejum, você dizer que deu uma solução com whey protein e maltodestrina para ele 3 horas antes da cirurgia. Esse tiozinho vai gachar a tua cirurgia, né? Mas, gente, isso daí não adianta. A gente tem que falar, né? E a hora de falar, a gente é agora, não tem o que falar, né? E bate a tal da água mole em pedra dura, né? Mas a gente tem que insistir. E se a gente não insistir nisso, eu falo que, na verdade, acaba aqui aquele negócio, né? Desistir não é uma opção, né? Então a gente tem que falar, falar e falar que isso, como eu falei, além da melhora do paciente, a nossa redução de custos vai ser absurda, né? E sobra mais dinheiro para a gente investir em outro lugar. Mas, pessoal, isso tudo não funciona se você não tiver uma equipe dessa aí, ó, unida, amiga, comemorando aí a nossa festa julina que aconteceu sábado, não foi, Téssio? Né? E assim, se essa equipe aí não tiver unida, todo mundo falando o mesmo idioma, abraçados aí, achei essa foto linda, roubei do Instagram do Dr. Tércio, né? Tá aí o Dr. Ronaldo aí, ó, como sempre, ele não tira foto sorrindo, né? Não sei por quê, pô, não sei por que tanto mau humor, mas se não tiver uma equipe junta, coesa e unida, pessoal, nada disso vai para frente, tá bom? Mais uma vez, esse daí é um muito obrigado aí, mostrando que essa união faz a força. Se juntem-se aos fisioterapeutas, aos nutricionistas, às enfermeiras, aos colegas médicos, aos anestesistas, né? Que dá para a gente ofertar uma melhor opção de tratamento para o nosso doente. Muito obrigado aí pelo convite. Pessoal, estou aberto a perguntas aí. Muito legal, Marçal. Que bela aula, viu? Olha, colocou tudo que o nosso time precisava saber. É muito, muito boa mesmo. É aquela foto lá, faltou você, né? Você ia gostar de estar lá e a gente gostaria muito de ter você nessa foto. Para quem não conhece pessoalmente o Dr. Marçal, no Rio de Janeiro, né? Vai ter oportunidade, né, Marçal? Estaremos lá no Rio, então a gente vai. Esqueci de botar propaganda do Congresso, hein, rapaz? Se o povo descobre, tomo um Não, cartão mas amarelo, a viu? propaganda é você tá aqui, você é a cara do CVC. Então, você estando aqui, você já fala do Congresso, né? O Congresso agora do dia 7 a 10 de agosto no Rio de Janeiro, 6 pré-congresso. Então vai ser muito legal aí, tá todo o time. Marçal, incrível essa aula, muito legal. Vou estar aberto a perguntas. Quem quiser perguntar, por favor, fique à vontade. Pessoal, rapidinho, vão ter várias aulas sobre isso no Congresso, tá? Vocês vão ter oportunidade de conhecer esses caras do Projeto Acerto. O Projeto Acerto tá, o CBC começou a implementar o Projeto Acerto em 2017, tá? São caras sensacionais, sabe? Toda vez que eu encontro com eles, assim, é uma conversa muito boa, né? Eles te fazem ter uma coragem que você dizia, pô, eu nunca imaginei, pessoal, dar comida para o paciente na RPA, dar suco para o meu doente na RPA, né? E no dia que eles me encorajaram, você vê o grau de satisfação do cidadão de tomar um suco na RPA é absurdo, né? Então, assim, no dia que eles me encorajaram a isso e me encorajaram a dizer, eu disse, mas vem cá, você não põe nada de soro no pós-operatório, nada, hérnia, vesícula, nada, e nada. Eu disse, cara, você tá brincando? Não, cara, dá por boca, pô, dá proncinético e manda o cara beber água, manda ele tomar líquido, manda ele comer. Eu digo, rapaz, mas vocês são corajosos mesmo, né? Ele disse, faz que você vai ver que funciona. Gente, tem pelo menos uns 4 anos que eu estou fazendo. Funciona, funciona. Vocês não vão se arrepender. Muito bom. Doutor, eu tenho uma pergunta. Primeiramente, boa noite. A aula foi excelente, viu? Obrigado. Obrigado. É, eu não sei qual que é a sua experiência, daí eu não sei também se a nossa amostra é um pouco viciada, se os nossos pacientes eles são um pouco criteriosos demais às vezes, mas o que eu percebo no pós-operatório, agora nesse mês eu estou rodando no estágio da enfermaria, a gente acaba, né, ficando com os pacientes que estão internados há mais tempo. Eu vejo uma resistência muito grande, às vezes, do paciente não por não querer aceitar a alimentação
porque se sente mal, mas por não gostar da comida do hospital. Existe, assim, existe uma queixa muito grande dos pacientes, sabe? Você percebe que o paciente, ele tá cada vez comendo, assim, ele não tá comendo adequadamente, ele não tá ingerindo a quantidade, né, batendo os macros que ele precisava, porque ele simplesmente se recusa a comer comida do hospital. E aí você vê, assim, aquelas coisas que faz vista grossa, né, dos pacientes, os familiares trazendo na sacolinha comida lá de casa, um suco assim, um negócio assim, porque o paciente Olha, tá Jade, morrendo você de falou um fome. negócio que uma vez eu tive que falar para uma familiar do paciente meu, eu disse, olha, hospital não é cadeia. Põe dentro da bolsa e passa com esse negócio. E Dá aí, até era vergonha justamente, de falar isso daí. pois é. Se E aí põe a minha dentro da pergunta era bolsa e justamente passa com isso dentro da isso. bolsa. Era isso, se a gente pode ter Porque às vezes a gente conversa com a nutrição, mas a experiência que eu tenho normalmente são de pacientes mais assim, o paciente tá paliado, né? Deixa comer o que quer, vem mais assim nesse contexto do que de modo geral, assim. E aí eu queria saber a sua experiência em relação a isso, se você tem, se o senhor também tem paciente que dá esse tipo de trabalho para o senhor, como é que o senhor lida com essa parte? Jade, vamos lá. Eu falo quando eu falo sobre isso daí dentro dos hospitais, eu brinco que a nutrição, ela não é um gasto, ela é um investimento. Se você der um Google aí, ou der um chat GPT, ou Gemini, ou qualquer outra dessas IAs, e ver quanto é que custa um paciente que retorna para o hospital por desnutrição, o custo é absurdo. Os Estados Unidos gasta bilhões de dólares com esses pacientes. A gente está falando da maior economia do mundo, né? Você imagina quanto nós gastamos com um paciente desnutrido. É um absurdo. A gente não consegue ter esses números no Brasil porque a gente não fez número de nada, né? A verdade é essa, né? A gente só paga os impostos e não quer saber o que fazem com o nosso dinheiro. Mas eu acho que uma das coisas é conversar com a própria direção do hospital com relação a melhorar realmente a alimentação do paciente, né? Às vezes a alimentação é feita fora do hospital, às vezes terceiriza, né? E é muito importante, Jade, também que vocês tentem implementar, e eu não sei se tem isso daí no hospital de vocês, a parte de suplementação via oral. Olha, tem suplementos que são muito gostosos, gente, que parece danoninho, entendeu? Ó, não estou fazendo propaganda de nada, não, tá? De nenhuma marca, né? Mas assim, tem suplementos que, pô, se eu põe esse suplemento aqui agora comigo, eu tomo numa boa, não estou achando que é uma suplementação. Sabe? E mostrar isso para os gestores do hospital, entendeu? Tanto que diminui o custo daquele paciente lá. Porque, vê a mesma coisa, se você trabalha com SUS, né? Você recebe o pacote, então aquele leito precisa ser rodado. Imagina, o paciente desnutrido, é o que eu falei, ele liga a cascata, né? Ele liga a cascata de tudo, maior tempo de internação, maior custo de antibiótico, mais tempo dentro de ventilação mecânica, evisceração, infecção, você liga a cascata de problema. Então, aquele paciente que vai, o hospital vai receber X pelo pacote da doença dele, ele vai gastar 10x. Então, a conta não vai fechar nunca. Agora, pô, será que se a gente intervir precocemente, evitar o problema, a gente não consegue? Às vezes, conversar isso com o hospital e conversar com a nutricionista do hospital. Porque o que acontece? Às vezes, o nutricionista passa, tem aqueles 100 doentes pela ver, né? Vai lá, não, hipossódica para todo mundo. Por que hipossódica para todo mundo? Você está entendendo? É via oral, gente. Eu falo, deixa o cara comer, pô. Não estou brincando, não. Meu paciente, eu libero dieta livre. Livre. E falo, ó, quiser tiver chocolate para trazer para o hospital, lógico que não são diabéticos, né? Acho que não tem nenhuma restrição. Mas eu libero para comer tudo. Tudo, tudo. Não, dá conta, então come, ué. Né? Olha, é impressionante o grau, a felicidade do cidadão. É impressionante, assim, pô, não vou dizer que parece que o cara ganhou na Mega Sena, mas parece que você dá uma comida um pouquinho melhor para ele, parece que ele tá com um prato de picanha na frente. Você está entendendo? Então, assim, você conversar com a gestão do hospital já, disso daí, e realmente investir também nessa parte de suplementação oral, que é justamente para evitar um período de internação maior. Perfeito. Obrigada, doutora. Até me senti mal hoje porque eu falei para a paciente que ela não podia comer o chocolate dela. Hoje.
Ah, não faz isso com a coitada, pô. Olha, Jade, eu não estou brincando, não. Eu já tive paciente que eu operei de refluxo, tá? Lógico, Uhum. videolaparoscopia. E ele tinha um carro, ele tinha uma BMW conversível. Ele estacionou no estacionamento do hospital, e aí, dormia no hospital, óbvio, né? E aí ele chegou comigo e disse assim mesmo: Olha, só eu dirijo o meu carro, né? Quanto é que é a diária do hospital aqui para eu quero quando é que eu vou poder dirigir que eu vou deixar meu carro aqui no hospital se eu não puder voltar dirigindo? Eu digo: Não, pode voltar. Ele olhou para mim e disse: Sério, doutor? Eu disse: Uai. Eu disse: Cara, eu operei tua barriga, não foram teus braços. Eu disse: Meu, você vai lá, pode dirigir, o cara voltou dirigindo. A satisfação do cidadão de poder voltar à vida dele normal. Mas é óbvio, tudo isso daí você tem que conversar antes da cirurgia, preparar o cara, e você está entendendo? E aí, para Sim. você fazer é o que a gente chama de pré-operatório. Né? Eu aprendi isso daí com o pessoal do Mato Grosso, que eles dizem que a cirurgia do paciente começa quando o doente entra no teu consultório. Ali começou a cirurgia. O ato cirúrgico é só um pedaço da cirurgia do cara, entendeu? O ato cirúrgico. Ele fala: o meu paciente, eu começo a operar ele a hora que eu vejo ele no consultório, na hora que eu converso com ele, né? Então, é a dica que eu tenho para dar para vocês, né? Conversem com o paciente de vocês que eles vão conseguir fazer a mesma coisa, gente. Ó, não conta para ninguém. Eu libero até bebida alcoólica, tá? Com moderação. Estou falando sério. Falando sério. Não estou brincando, não. Operei minha sogra tem um mês e meio. Dei alta para ela no outro dia. Cheguei com ela disse: Ah, Marcelo, não sei o quê. Eu disse: Ah, minha sogra, bota tomar um vinhozinho lá. Eu posso? Pode. Uma taça pode. Bota uma garrafa, né? Ah, tava lá, a velha, bebendo. E Não olha, adiantou ela não nada, tem muita né? grana para deixar para a gente, não. Saber que podia, né? Que eu ia enfiar a cachaça na velha. Mas assim, mas assim, se você fizer bem um bom operatório, por que não? Em ter uma tacinha de vinho, não vai fazer mal. Qual o problema? Perfeito, doutor. Legal. Obrigada. Bom, perguntas mais? Doutor, boa noite, tudo bem? Boa noite. Michelle, residente também da equipe do Hospital São Paulo. Eu tinha uma dúvida, na verdade. A gente tinha uma paciente, como vários pacientes lá, com muitas doenças CA, doença de Crohn, e especificamente a gente tinha uma paciente que era uma paciente com doença de Crohn há muito tempo, já tinha uma enterectomia, uma colostomia, e uma paciente com uma dificuldade alimentar mesmo, ela não conseguia se alimentar direito, uma alimentação mais infantil. E quando a gente tentava botar uma dieta via oral para ela, ela falava que não conseguia ingerir o alimento. Aí depois a gente tentou passar para uma dieta enteral, com uma sonda, e a gente tirava a sonda que falava que ela se sentia muito incômoda. A gente estava suplementando com uma dieta parenteral, mas assim, uma dieta que a gente, no geral, a gente fala que não tem a suplementação total, que teria uma dieta oral, uma dieta enteral como tal. E era uma disjuntiva total na hora de falar para o paciente se ela conseguia comer, se ela conseguia trazer a comida de fora, não, que alimentos eram permitidos para ela, se a gente tinha uma prioridade de proteína para esse paciente, para uma melhor cicatrização. Então, era uma dúvida, uma, na verdade, uma dúvida grande para nós saber como que a gente poderia fazer o melhor para esse paciente. Eu acho que temos um monte de pacientes assim também no hospital. Eu queria pedir uma dica para você, tipo, uma direção de como a gente poderia agir frente a esses pacientes, como que a gente faria, como é que a gente trata com o paciente doente, que é um cansaço também psicológico deles, uma alteração no geral, um cansaço psicológico, emocional, a doença, eles ficam acamados, então eles ficam abatidos por tudo, sabe? A gente fica pressionando uma e outra vez sobre a dieta para eles. Eles ficam se sentindo pressionados também, então eu queria pedir uma dica para ver como Vamos que lá. a gente poderia. Michele, eu brinco, né?
Hoje, aproveitem, fazer um pouquinho de propaganda do Congresso do CBC, aproveitem o Congresso do CBC, porque vai ter assunto que não tem nada a ver com medicina, né? Eu falo que um dos melhores cursos que eu fiz são cursos que não têm nenhuma relação com medicina. Um dia eu fui ver uma palestra de um coach famoso, né? E assim, muitas horas de palestra, aquele negócio cansativo, mas teve uma coisa que ele falou lá que eu tomei para a minha vida, Michele, que ele disse assim mesmo: como é que você pretende ter um resultado diferente se você continua fazendo tudo igual? Ou seja, como você pretende chegar num lugar diferente fazendo tudo igual? A medicina ela é dinâmica. Hoje eu posso estar sorrindo para vocês e amanhã eu estar com uma dor insuportável. Então, não se amarrar só numa terapia nutricional. Você está falando de um paciente que tem doença de Crohn, pode operado, quer dizer, provavelmente essa doença de Crohn dele, né, tá no intestino delgado, tá no intestino grosso, a gente não sabe se está no estômago, é uma doença que vai dar da boca ao ânus, né? Aí o que a gente faz? A gente insiste na comida pro cara, não para dar comida pro cara. O cara é aquela história, o cara não come porque ele não quer, ele não come porque ele não consegue, ou porque ele não absorve, né? É uma, sabe, não come porque não consegue, não absorve. Então, por que que a gente, em vez de dar soro para o paciente, o nosso glorioso soro fisiológico, né? Cheio de sal, inchando o nosso doente, por que a gente não faz uma nutrição parenteral periférica nesse doente e associa a via oral? A nutrição parenteral, ela aí atua como suplementar, né? Eu citei até o caso da pancreatite aguda. Pô, ninguém consegue dar 2.400 calorias, digamos, com 130, 140 gramas de proteína por sonda nasointeral. Não dá. Não dá. Você vai ter que associar uma nutrição parenteral central ou periférica. Então, não se amarra só numa. Você está entendendo? Imagina, você está de frente a um paciente que já... Inclusive, só para vocês terem um dado, tá? Isso é um dado, inclusive, da Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral Parenteral, pessoal. Depois de uma semana de hospital, 50% desses pacientes já estão desnutridos. É coisa pra caramba. Você está É. entendendo? Então, assim, não se amarrem a uma terapia nutricional só, um tipo de terapia. Viu que não está dando certo, procura outra. É o que eu falei, a gente tem 4 tipos, gente. A gente tem a oral, tem a suplementação, tem a enteral e tem a parenteral. Que nem você falou, não, a enteral, o doente não tolerava a sonda, né? E não conseguia ficar com aquela sonda, ficava ansioso, arrancava a sonda, então a gente achava que dava dieta para ele, mas não dava, né? Pô, não está dando certo por aqui, eu vou por aqui, né? Então, assim, a gente tem. E olha o que eu falei, só de você ter a parenteral de uma forma suplementar, isso é maravilhoso. Tá? Então, assim, não se amarre só. Ah, não, já estou dando dieta por sonda. Não, isso pode não ser suficiente. Tá? Então, procurar sempre terapias alternativas. Não tem quatro formas de fazer as coisas. Tá bom? Obrigada, Doug. Muito obrigada. Imagina. Ok, Marcel, acho que vamos encerrar. A Gabi já está aflita lá embaixo, esperando. Eu queria muito agradecer você, agradecer a sua aula, a sua disponibilidade. O pessoal adorou. E essa aula a gente deixa disponibilizada porque quem não pode assistir agora, ele acaba assistindo depois. Então, tem sido dessa maneira que as pessoas têm se atualizado no nosso time. E foi muito importante o que você falou para todos. Eu gostaria de reforçar o convite para a filha de vocês, a Laura, para fazer parte daquele time da foto, sabe? Eles vão receber Aham. ela muito bem. A Laura ela é interna de medicina lá em Goiânia e ela quer fazer cirurgia. Então a gente abriu as portas para se ela quiser estar junto com o nosso time lá em Sapopemba. As portas estão totalmente abertas, viu? Para ser muito legal recebê-la se ela quiser ir para lá. Obrigado. Tá? Então é isso, pessoal. Então, Pessoal, obrigado aí por estarem me ouvindo aí. Eu falo pra caramba, né? Eu disse, 40 minutos de aula, olha aí, quase 1 hora e meia, né? Então, assim, acaba com a língua não cabe dentro da boca, né? Acaba que sai mais bobagem de vez em quando, mas assim, é do jogo, né? A gente vai conversando, vai criando um pouco de intimidade. Nem sei se tem intimidade para isso, mas fala as bobagens também.
Mas a gente agradece aí a paciência de vocês. Obrigado mesmo de coração pelo convite, né? Me coloco à disposição aí para outras aulas que vocês quiserem, outro tipo de assunto, a gente conversa. Mas esse é um assunto que realmente eu gosto muito de chamar a atenção, que é uma coisa que, infelizmente, nós cirurgiões a gente não olha, né? Joia, Marçal, muito obrigado. Obrigado a todos por estarem e boa comemoração. Vocês merecem. Casal incrível, Obrigado. memória. Obrigado. Abração. Obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigada, boa noite.